Salut tout le monde, comment ça va? Comment se passe cette semaine? Comment vous êtes? Parlez un peu comment vous êtes. Moi, je suis bien, je vais bien, je suis contente parce que j'aime bien rester ici avec vous. J'aime bien vous donner des cours, oui, d'accord? E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito contente, eu adoro dar aula para vocês, eu gosto muito de dar aulas de francês, acho que vocês também gostam de aprender, né? E vamos lá começar nossa aula. Oui, d'accord? Então, hoje nós teremos um assunto bem legal, é um assunto que já perguntaram, né? Quando é que a gente iria começar a estudar? Então, é hoje que nós iremos ver l'heure. Vamos lá repetir? Répéter. L'heure. Oui, l'heure. Qu'est-ce que c'est l'heure? Voilà, l'heure é a hora, ok? Então nós vamos aprender hoje como falar, como dizer as horas em francês, tá bom? Não é muito complicado, assim, eu vou dar algumas dicas, mas é importante que vocês anotem, que vocês escrevam, né, tudo. Se tiverem alguma dúvida também coloquem nos comentários, que aí eu posso estar respondendo. E claro, que pratiquem, né? Pratiquem assim que acabar a aula, pratiquem durante a semana. No caso, né? Hoje é jeudi, quinta-feira, então nós só nos veremos na próxima terça-feira. Então vocês vão ter um bom tempo para praticar. Então pratiquem, estudem, tá bom? Não deixem para ver o francês e as matérias, os assuntos de francês só aqui nos nossos encontros, porque é pouco, né? Não é muito. Nós temos 30 minutos, então não dá para ver muita coisa. Então, estudem, tá bom? Vou parar de falar também. Então, vamos lá ver. L'heure. Bom, vamos começar aqui. Le moment de la journée. Então, eu separei para vocês alguns momentos do dia, na verdade, os momentos do dia, para a gente saber falar. Por exemplo, amanhã, à noite, à tarde. Como é que a gente fala isso em francês? Então, vamos repetir, aí depois eu explico direitinho, d'accord? Bon, le matin, midi, l'après-midi, le soir, minuit. On répète? Le matin, midi, l'après-midi, le soir, minuit. Ok? Ça va? Bom, le matin, então, o sol, aí o soleil, tá bem claro, né? Le matin, amanhã. Midi, olhem aí o horloge, que é o relógio. Midi, meio-dia. L'après-midi. Après é a expressão para depois. Então, se eu digo, né, après-midi, eu estou dizendo depois do meio-dia. Então, é a tarde. A tarde em francês vai ser l'après-midi. A gente pode dizer bon après-midi, como boa tarde. Mas hoje em dia, sim, os franceses, e na língua francesa nós estamos dizendo mais bonjour, tanto para de manhã quanto para tarde. Então, você pode dizer à tarde bonjour, como bon après-midi, d'accord? Le soir, à noite, e minuit, olha o relógio de novo, meia-noite. Ok? Então, midi, meio-dia, minuit, meia-noite. Vejam que eu não pronuncio esse T final do minuit. Jamais, nunca, tá bom? Ok? Ça va? Bom, aqui agora eu trouxe um horloge, que é o relógio, e aí nós vamos aprender a dizer as horas em francês. Então, a gente começa, né, lá seguindo, aqui pelo início do relógio, une heure. On répète? Vamos lá repetindo. Une heure. 1h05. 1h10. 1h15. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Nós fizemos esses 15 minutos, né, os primeiros 15 minutos do relógio. Então, a gente começa com 1h, 1h05. Então,
Percebam, eu não falo 1h05. Eu não digo 1h05. Eu digo 1h05, sem esse E, ok? Direto. 1h05. 1h05. 1h10. 1h10, né? 1h10. Se fosse 1h08, o que eu iria dizer? 1h08. Se fosse 1h12, 1h12. Sem esse E, ok? Quando chega no 15, sei lá, 1h15, 2h15. Aqui nesse caso, nosso exemplo, 1h15. O 15 a gente não fala cons, como nos números. Nós iremos dizer car, ok? Car. Car vem do quarto, né? O quarto de hora seria quarto 15. Então, a gente vai dizer 1h15. Então, 1h15, d'accord? Então, a gente continua. Aqui a gente coloca, nesse EK, a gente coloca o E de adição, tá bom? Nos outros em cima, não. Só algumas específicas, em alguns momentos do relógio, a gente vai acrescentar esse E. Bom, vamos continuar, um continue. Agora, nós vamos ter 1h20. Então, se fosse, rapidinho, né? Se fosse 1h17, como é que nós diríamos? 1h17, ok? 1h18, 1h19 e aqui 1h20, 1h20, ok? 1h25, 1h25, 1h30. 1h30, o demi é 30, né? Ou meio. 1h30, no caso. Então, demi é meio ou meia. Então, aqui vai ser 1h30. 1h30. Vejam que aqui eu coloco de novo o E. Então, eu coloco no EK e demi, ok? Então, meio-dia e meia. Midi et demi. 3h30. 3h30. E aí vocês precisam saber bem os números, ok? Nós já trabalhamos os números na aula, em alguma das aulas anteriores, tá bom? Não me recordo bem qual a aula exata, mas nós já trabalhamos os números. Foi uma aula só para os números. Então, vocês precisam dominar. Bom, vamos voltar aqui para o nosso relógio. Então, 1h30, 1h30. Depois vem para o 2h-25. 2h-20. 2h-les-quarts. O que acontece aqui? A partir do 30, né, do meia, precisa ser 1h30 ou 1h30, nós vamos começar a falar as horas com o número da frente, o próximo número, menos o que está faltando para ele. Como assim? Não sei se aí na região de vocês ou na cidade de vocês falam, por exemplo, quando alguém pergunta, que horas tem? Aí você diz, falta 10 para as 5. Aqui a gente fala muito assim, acho que também falam aí. É a mesma coisa este caso no francês. Quando eu falo, vamos aqui para o 2h-25. 2h-25 seria 2 horas menos 25. Então, é como se faltassem 25 minutos para as 2, tá bom? Então, a partir do 30, os franceses vão começar a contar assim no relógio. Então, 2h-20 seria 2 horas menos 20. Então, é como se faltasse 20 minutos para as 2. 2h-les-quarts são 15 minutos, faltam 15 minutos para as 2, tá bom? Então, a gente vai contar assim agora. Então, só para vocês verem a estrutura disso, eu vou falar o número da frente. No caso, 2h-25 é 1h35.
né? Só que em vez de eu colocar 1h35, eu coloquei 2h, que é a hora que vai vir, moins, menos, 25, que são os minutos que faltam para essa hora que vai vir. Mesma coisa, 2h moins 20, no caso é 1h40 minutos. Só que eu não estou dizendo 1h40, 1h40. 1h40, não. Eu estou dizendo 2h, que é a hora que vai vir, a próxima hora, moins 20, menos 20, que são os 20 minutos que faltam para essas 2 horas. Ok? Tá ficando claro? 2h moins le quart. Então, são essas 1 hora, né? 1h45, só que aí estão faltando 15 minutos para as 2 horas. E aí eu coloquei 2h, que é a hora que vem, moins le quart, menos 15 minutos que faltam para essa hora chegar. 2h, então a gente está continuando agora. Vamos continuar com o relógio. 2h moins 10, ok? 2h moins 10, no caso, é 1h50. Ou então, faltam 10 minutos para as 2 horas. 2h moins 5. Então, é 1h55. Mas aqui nós estamos dizendo que faltam 5 minutos para as 2 horas. Ok, ça va, c'est bon. É um pouquinho complicado essa parte? Mas não é assim tão difícil, é impossível, tá bom? É só praticar, rever, ver, que aí a gente consegue aprender direitinho, tá bom? Ça va, mas a gente vai ver mais sobre o relógio, ok? Sobre as horas em francês. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem ler melhor, que eu tô vendo que tá bem pequenino. Pronto. Acho que ça va. Oui? Bom, aqui nós temos uma personagem com um relógio, e aí ela tem a pergunta clássica, quando eu quero saber as horas em francês. O que é que eu digo? Quelle heure est-il? On répète? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Então, que horas tem? O que horas são? Então, essa é a pergunta clássica. Toda vez que eu quiser saber as horas em francês, eu digo isso. Então, gravem essa pergunta, ok? Quelle heure est-il? Para quando vocês viajarem ou conhecerem alguém, né, que fale francês, vocês poderem perguntar para essa pessoa: ah, mais monsieur, quelle heure est-il? Madame, quelle heure est-il? Ok? D'accord? Bom, e aí nós vamos lendo cada hora de cada relógio aí, ok? Vamos começar aqui. Il est 1h. Il est 1h. Il est 1h10. Il est 1h15. Il est 1h30. Ok? Ça va até aí? Segunda coluna. Il est 2h. Il est 2h moins 10. Quando eu digo assim, il est 2h moins 10, quer dizer que faltam 10 minutos para as 2, ok? Il est 2h moins le quart. Quando eu digo il est 2h moins le quart, quer dizer que faltam 15 minutos para as 2. Il est midi. Midi, meio-dia. Próxima coluna. Il est 16h. Então, quando é à tarde, né, a partir do meio-dia, a gente pode dizer igual aqui no Brasil, né? 13, 14, são 14 horas, ou são 15 horas. Aqui é a mesma coisa. Il est 16h, são 16 horas, ou é 16 horas. Ou eu posso dizer, il est 4h de l'après-midi, ou 4 horas da tarde. Okay? Então, posso tanto dizer 16 horas ou 4 horas da tarde. D'accord? Francês é a mesma coisa. Il est 16h15. Olha aqui um parêntese, né? Uma exceção. Em outros lugares, outros países, eu sei que o Canadá e outros países que falam francês,
eles não adotam esse car, eles adotam o quinze. Então, eu posso também dizer il est 1h15, em vez de usar o car. Porque a gente aprendeu, agora no slide anterior, que o 15, né, no relógio ali, vai ser o car. Só que a gente está vendo que também a gente pode dizer o quinze. Eu nunca, assim, pessoalmente, nunca vi ninguém falando esse quinze. Eles falam mais car, ok? Mas nos livros a gente vê que existe. Alguns países falam esse quinze, ok? Então, se você disser um ou outro, vai estar correto. E é isso que importa, né? Então, vamos lá continuar. Il est 16h15. Il est 16h30. Mesma coisa, pode ser tanto demi como 30. E aí, esse 30 eu nunca vi mesmo assim falarem, mas o demi. E il est minuit. Minuit, meia-noite. Ok? Então, meia-noite, il est minuit. Então, a minha pergunta sempre para que horas são? Quelle heure est-il? E aí eu vou responder para a pessoa, eu uso il est, ok? Il est, são, o é, ok? Ça va, deu para ficar bem claro isso. Il est 1h, il est minuit. Par exemple, maintenant, il est, je ne sais pas, il est 19h05. Il est 18h, 18h35. Je ne sais pas, ok? Ou il est 19h moins 40, ok? Moins 25. E aí vai depender, tá bom? Ça va? Oui? Bom, aqui nós vamos ter também, falando um pouquinho sobre as horas, né? Uma apresentação ainda sobre as horas. Então, as principais, vamos dizer assim. Il est 12h. Então, vamos lá repetir, on répète. Il est 12h. Então, meio-dia, né? Ou 12 horas. Eu posso dizer esse 12h, observem que tem um sol e uma lua. Então, pode ser manhã ou noite, né? Só que aí fica mais legal dizer o quê? Il est midi, quando for meio-dia, e il est minuit, quando for meia-noite. D'accord? Oui? E essa pergunta eu queria que vocês anotassem aí, porque eu acho que ela é super importante pra gente. Quelle heure est-il? Anotem, porque aí toda vez que vocês virem ali, vocês vão lembrar que essa é a forma de perguntar as horas em francês. D'accord? Ça va? Quelle est-il? Oui? Bom, vou perguntar para vocês agora e eu quero que vocês me respondam. Podem digitar aí. Bon, quelle heure est-il? Respondam, oui? Très bien! Então eu vou imaginar que todos responderam de maneira correta, d'accord? Bom, e para acrescentar, né, sobre as horas, eu trouxe um pouquinho aqui sobre la météo, a meteorologia em francês, ou o tempo, algumas expressões para a gente falar sobre o tempo, né? Ah, o tempo tá bonito, o tempo tá feio, tá fazendo frio, tá calor. Então, vamos lá repetir, ok? Vamos lá ver, aprender, repetir, praticar, d'accord? Então, la météo. Vamos começar aqui com esse termômetrozinho e o símbolo do frio, né? Il fait froid. Il fait frais. Embaixo. Il fait bon. Il fait moins 10 degrés. Il fait 25 degrés. Il pleut. Il neige. Il fait beau. Il fait mauvais. Il fait gris. Il fait chaud. Ok? Eu falo muito essa expressão. Il fait chaud. Ok? Faz calor, está calor, né? Pra gente. Il fait froid, il fait frais. Quer dizer que está frio, né? Il fait bon. Faz um bom tempo, o tempo está bonito. Então, a gente vai dizer il fait bon. Il fait moins 10 degrés.
Mon Dieu. Então, faz menos 10 graus. 10 degrés. Il fait 25 degrés. Então, está fazendo 25 graus, né? Então, degrés são graus. Il pleut. Ici à Belém, il pleut beaucoup. Então, aqui em Belém, chove muito. Il pleut beaucoup. Il neige. Então, está nevando. Il fait beau. É aquele tempo super ensolarado, com aquele sol por ali à la plage, né? Então a gente diz que il fait beau. Então é um tempo bonito, bem ensolarado. Il fait mauvais, il fait gris. É que está fazendo um tempo mau, um tempo cinza, o tempo está fechado, né? Nós diríamos. Il fait chaud. Faz calor, está muito calor, ok? E qual é a pergunta, né, que eu faço para saber como o tempo está? Eu tenho que dizer il fait quel temps, ok? Monsieur, il fait quel temps à São Paulo? Il fait quel temps à Rio? Il fait quel temps à Brasilia, ok? Il fait quel temps à Bahia, ok? Ça va? Oui? Bom, l'été. Eu também separei aqui o l'été. L'été é a estação do ano que eu diria assim mais brasileira que tem, porque l'été é o verão. Então aqui eu separei algumas palavras, né, do verão, do vocabulário do verão. Então nós vamos ter la montagne, la mer, la plage, la piscine, une gare, un aéroport, un zoo, un musée, un parque d'attractions. Então, l'été, ou été, né, o verão, é sinônimo de férias, principalmente para os franceses, para a Europa. Então, o verão são as férias. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né, algumas regiões, mas toda vez que você fala verão, você está falando em férias, né, em francês. Então, aqui eu coloquei o vocabulário do verão, que é o vocabulário das férias, que é o vocabulário que vai entrar agora nesse mês de julho, né? Que para algumas pessoas, algumas escolas vão ser férias e para outras não. Mas vamos lá, né? La montagne, então a montanha, como vocês podem acompanhar na imagem. La piscine, piscina. Un zoo, então o zoológico. La mer, j'adore, que é o mar, a praia. La plage, vai ser especificamente a praia. Une gare, seria a estação de trem, ok? Un aéroport, o aeroporto. Un parque d'attraction, então é o parque de atrações, né? É o parque de diversão. Un musée, que é o museu, e aí é um dos pontos mais visitados no verão, principalmente na Europa. D'accord? Ça va? Oui? Bom, pour conclure, les jours de la semaine, isso nós já vimos, então é meio que uma revisão, ok? Os dias da semana. Quel est le jour aujourd'hui? Qual é o dia de hoje? Escrevam aí em francês. Acertou quem colocou jeudi, quinta-feira, jeudi. Então nós vamos ter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ok? Se jeudi é quinta-feira, lundi vai ser segunda, mardi, terça, mercredi, quarta, vendredi, sexta, samedi, parecido com sábado, e dimanche também tem esse D para lembrar de domingo, d'accord? Bom, os dias da semana nós já vimos, agora vamos ver les mois de l'année, os meses do ano que nós não trabalhamos ainda, ok? E a gente vai trabalhar agora. Então, nós vamos começar com janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre, décembre. Ok? Ça va? E les saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. D'accord? Então, le mois de l'année, les saisons são as estações. Então, a gente vai ter l'hiver, o inverno, l'automne, o outono, le printemps, a primavera, e l'été, o verão. D'accord? Quel est le mois de l'année? Nous sommes dans quel mois de l'année? Mois é mês, ok? Nous sommes dans quel mois de l'année? Nós estamos em qual mês do ano? Juin, ok? Juin. E aí vocês podem estar praticando os meses do ano, dizendo qual é o mês do seu aniversário. Vocês podem colocar aqui nos comentários qual é o mês do seu aniversário em francês. D'accord? Ça va? C'est bon? Bon, pour moi, c'est un grand plaisir, d'accord? J'espère que pour vous aussi. Bonne semaine, bon week-end, ok? Et au revoir bientôt!